Queridos, abre a sua Bíblia aí num livro muito pouco usado no Novo Testamento, que é o livro de Tito. Você já ouviu alguma mensagem no livro de Tito? Mas eu quero usar hoje a exortação que Paulo faz a Tito para falarmos de uma coisa que precisamos muito. E muitas pessoas talvez não sabem disso. Ter uma fé saudável. E de propósito mesmo, o título da mensagem que fiz hoje é exatamente fé saudável. O que isso quer dizer? Fé saudável. Nem sabia que tinha esse adjetivo, mas tem, irmãos. O apóstolo Paulo estava preocupado com o ministério de Tito, um líder que ele deixou lá na cidade de Creta, para botar em ordem ali a igreja. E Paulo então faz menção de tantas outras preocupações que ele tinha. Eu pincelei aqui este versículo, o versículo de número 13, para destacar, do capítulo 1, para destacar essa preocupação de Paulo. Olhe comigo. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Percebe como tem essa expressão? E Paulo repete de novo essa preocupação no capítulo 2, no versículo de número 1 e 2, ele vai usar essa mesma expressão. Ele fala assim, vocês porém fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Queridos, o que é isso? Que ensino é este que essas expressões podem nos trazer? Eu tenho uma compreensão que gostaria de compartilhar com a igreja hoje, uma compreensão sobre esse tema fé. Na minha compreensão, irmãos, tem uma fé liberada por Deus para que os homens venham exercitar essa fé e um dia todos prestarão conta do que fez com a sua fé. Para mim, isso está dentro daquela afirmação que Jesus fez em Marcos 9:23. Quando Jesus está ali, atendendo a um homem desesperado, porque o seu filho estava endemoniado, o homem está bastante confuso, e Jesus faz essa afirmação aqui, em Marcos 9:23, que eu creio, não acho, que temos aqui uma percepção do mistério da fé, do poder da fé, e como Cristo abriu um leque assim de possibilidades. Olha o versículo de número 23 de Marcos. Jesus está conversando com aquele homem aí, Jesus fala assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Esta fé aqui, queridos, é uma fé que ela foi liberada por Deus, na minha compreensão, para a humanidade. Você vê pessoas colocando em prática a sua fé, e isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com a capacidade que aquele indivíduo tem de crer, de que é possível, de que ele vai conseguir. Como a natureza humana sempre procura um alvo para eu direcionar a minha fé, aí é que começa que o homem vai dar conta disso. Quem usar esta fé liberada por Deus para trazer qualidade para o seu relacionamento com Deus e com Cristo, essas pessoas geralmente são muito usadas por Senhor. Elas são ousadas, elas nos ajudam a crer, a confiar,
Mas tem pessoas que pegam esse poder que ela tem de fé e direcionam para um curandeiro, direciona para um homem, direciona para uma mulher, direciona para uma religião, direciona para uma estátua, direciona para uma imagem. E irmãos, aquela fé faz coisas extraordinárias. Só que todos prestaremos conta. Aí as pessoas vão se decepcionar quando falou assim: puxa vida, mas eu tive fé, comigo aconteceu um milagre, em mim eu recebi uma grande graça. Mas você fez isso de maneira saudável? De maneira aprovada por Deus? O grande alerta, irmãos, o grande alerta está em Mateus capítulo 7. Olhe para Mateus capítulo 7 junto comigo e atentem para os versículos de número 20 para os versículos de número 21 até o versículo de número 23. Olha aqui, ó. Esse aqui é o grande alerta, e está dentro do ensino de Jesus, do Sermão do Monte. Olha que Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha a grande revelação: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Paz, meus irmãos, Jesus não desmente esses indivíduos. Jesus não fala que nada, vocês não fizeram nada disso em meu nome. Jesus simplesmente revela para eles. Olha o que Jesus revela: então eu lhes direi claramente: eu não conheço vocês, porque vocês pegaram e usaram isso com intenção iníqua. Afaste de mim, vocês que praticam iniquidade. Esse é um grande alerta. Quando Jesus fala para aquele pai desesperado: olha, se crer, tudo é possível que crer, eu abro um leque assim na minha mente, porque eu já testemunhei coisas, milagres, em que não foi feito em nome de Jesus, em que não teve nenhuma, foi fruto da fé do indivíduo. Por conta disso, e por conta desta possibilidade, é que Paulo está preocupado com o ministério de Tito lá. E essa preocupação vem permeando assim o ministério de Paulo. Por quê? Para uma relação, preste atenção nisso, para uma relação saudável com Jesus, aí vem um outro tipo de fé, a fé que leva o indivíduo para a salvação. Esta fé, na minha compreensão, todo ser humano tem, e ele precisa então pegar a fé para a salvação e direcionar para Jesus. A fé para a salvação é algo que o indivíduo, eu creio que o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, todo ser humano tem essa fé. Só que ele tem essa fé, só que ele tem que tomar uma decisão. Aí vem a fé salvadora. Qual que é a fé salvadora? O indivíduo ouve a palavra de Deus, João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Fé para a salvação. Essa fé, ela provoca algumas coisas no indivíduo. A primeira coisa, leva ela a tomar uma decisão que vai nortear a vida dele na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai crer que Jesus é o caminho e ele vai querer andar nesse caminho.
Ele vai crer que Jesus é a verdade, então ele vai querer ouvir só Jesus. Ele vai crer que Jesus é a vida, então ele vai querer levar a vida que Jesus vai propor para ele. João 14,6. Então já muda, o indivíduo já tem, a fé salvadora provoca isso. Outra coisa que a fé salvadora provoca no indivíduo é o nascimento de uma nova pessoa. A pessoa que passa pela experiência de usar a sua fé salvadora, direcioná-la para Jesus, essa pessoa então, a Bíblia vai dizer que ela está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, ela é uma nova criatura. Foi isso que o Evangelho produziu, irmãos. De repente, o apóstolo Paulo começa a perceber algumas coisas e a igreja começa a precisar de um ensino. Primeira, uma das crises, não a primeira, mas uma das crises que o apóstolo Paulo teve, foi com a igreja, as igrejas da Galácia. O evangelho chegou, arrebentou ali, irmãos. Paulo pregou o evangelho, aqueles irmãos aceitaram Jesus, começaram a viver o evangelho, mas de repente chegaram um grupo de pessoas que começaram a falar assim: nossa, não é assim não, vocês precisam fazer mais algumas coisinhas, e uma delas é seguir a lei dos judeus. Olha o que Paulo diz, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 16, é impressionante isso aqui, como Paulo exorta aquele povo. Ele fala assim, Paulo diz assim em Gálatas 1,16, ou melhor, 1,6, não 16, 1,6, desculpa irmãos, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, que aquele povo tão rapidamente estava deixando de seguir a graça de Cristo para seguir um outro evangelho. E quando você vai ver que outro evangelho é esse, Paulo traz um alerta, assim, fala assim: gente, tome cuidado com isso. Aí ele pega e diz assim, ó, o que na realidade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo fala isso. Agora vai lá para Tito de novo para você ver o que Paulo fala da igreja que está, do problema que a igreja está enfrentando lá em Creta. Creta é a cidade que Paulo deixou Tito para organizar a igreja ali. Vai lá para Tito, Tito capítulo 1, versículo de número 10. Olha o problemaço que Paulo está enfrentando aqui, irmãos. E por que ele estava preocupado com a saúde da fé daqueles irmãos? Tito 1,10. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os dos grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Aí tem um versículo que nós lemos: tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os para que sejam sadios na fé. Versículo 14: e não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Irmãos, percebe por que Paulo está preocupado? Porque o indivíduo aceita o evangelho, mas daqui a pouco a fé dele começa a ser testada, se ela vai ter qualidade ou não. E aqui deve ser uma preocupação nossa. Não dá para ficar julgando nem condenando ninguém. Mas irmãos, você tinha que ter essa preocupação diante da palavra. Se a sua fé é uma fé sadia. Paulo então, ele está com essa preocupação, por quê? Por causa de um efeito colateral, que vai aparecer aqui no versículo de número 16 de Tito, que é muito perigoso. O discurso,
As pessoas falam, mas olha só o que a Bíblia diz. Versículo de número 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos negam. Tem um discurso que a prática não acompanha. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Mas olha o efeito colateral disso. Por isso que Paulo está falando assim: olha, se preocupe com a saúde da sua fé. Aí ele vem falar, logo depois, do versículo de número 16 lá de Tito, ele vai falar lá: olha, ensine as pessoas aí para que eles sejam sadios na fé. Irmãos, qual o risco que nós corremos? De termos uma fé doente e de o evangelho fluir nas nossas vidas de uma maneira assim, não muito dentro do propósito de Deus. E aí as pessoas se cansam com muita facilidade, as pessoas desistem com muita facilidade, as pessoas se ofendem com muita facilidade, as pessoas não conseguem, precisa sempre de estar sendo vigiada, sendo exortada, seja, por quê? Porque sem aquilo, ele não consegue. E na verdade, a saúde da nossa fé nos faz ter uma preocupação em que a minha vida, ela precisa ser pautada em cima de 3 princípios, quando eu quero trazer saúde para a minha fé. Primeiro princípio: você cuidar de si de tal maneira em que você seja uma pessoa que se ame dentro da proposta de Deus, e o amor que você tem por si vai fazer com que você ame o seu próximo. Diante da Bíblia, você tem que procurar ser a melhor pessoa para si, e depois a melhor pessoa para as pessoas que te rodeiam, e depois a melhor pessoa para as pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Isso é resultado de uma fé sadia. Por isso, eu quero que você se envergonhe aqui e agora, se isso não faz parte da sua preocupação. E todos nós precisamos ficar envergonhados, porque de vez em quando a gente se traveste de um monstro para pessoas importantes das nossas vidas. Então, irmãos, isso é um alerta para ver se a gente está sadio na fé. Uma preocupação minha, uma preocupação sua. Paulo não nega isso. E Paulo é tão interessante assim, que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, ele fala uma coisa muito interessante assim, ele fala assim, ó: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo queria saber como é que estava a fé dos irmãos ali de Tessalônicas, e ele tinha um medo, literalmente ele falou assim, ó: temendo que o tentador, que o diabo vos provasse e tornasse inútil o meu trabalho aí com vocês. Irmãos, olha que coisa. E é impressionante como a despreocupação com o estado da minha fé me leva a viver uma vida em que o que pauta é o que eu acho, é o que eu creio, é a minha opinião. Eu estou lá pouco ligando para a opinião de Jesus, para o que a palavra de Deus diz, e dentro disso acaba trazendo uma certa enfermidade. Por isso Paulo fala literalmente: mandei indagar, 1 Tessalonicenses 3,5, mandei indagar o estado, a qualidade, como é que está a vossa fé, e com medo tremendo. Olha, a gente fala, puxa, Paulo tinha temendo que o tentador vos provasse. Irmãos, preste bem atenção.
nós precisamos, todos nós que estamos aqui, sairmos dessa marcha religiosa de apenas cumprir uma agenda da nossa igreja e viver uma vida de cumprimento de uma agenda. Porque existe a maior parte do nosso tempo, preste atenção nisso, a maior parte do nosso tempo, nós vivemos sendo testado por Deus para que eu demonstre a minha qualidade de fé. Aqui na igreja, faz as contas aí. Segunda-feira, você fica aqui 1h e 10, se você vier, digamos que você vem em todos os trabalhos. Na quinta-feira, você fica aqui 1h30. No sábado, se você vem e tal, mas nós vamos colocar aí, vamos botar 8 horas por semana, e não dá tudo isso. Aí você tem um aprisco e tal. Agora, irmãos, o resto da semana, você é desafiado a demonstrar a qualidade da sua fé. Como que você crê? Por isso é que Paulo fala disso. Por isso é que Paulo está preocupado com isso. Uma fé saudável não cai naquela história de que porque está todo mundo crendo, eu também vou crer. Não, o que a Bíblia diz sobre isso? Isso aí dá certo, mas nem tudo que dá certo está certo. Uma mentira não vai se tornar verdade porque tem um monte de gente acreditando, e uma verdade não se torna mentira porque muitos não estão crendo. Verdade nunca vai deixar de ser verdade. Por isso, meus queridos, primeira coisa, para a gente concluir aqui a nossa meditação e a edificação de hoje, preste bem atenção, não saia daqui sem a convicção de que você já tem em Cristo a sua fé salvadora. Ela é simples. Jesus precisa ser o seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não tem uma outra opção. Você não pode crer mais em outro ser, em outra pessoa. Então é a fé salvadora. Depois da fé salvadora, você precisa se preocupar com a qualidade dessa sua fé, para que você não seja como um cretense, vítima de indivíduos que Paulo chama de insubordinados, de faladores, que ensinam coisas que não devem, e tudo por interesse sobre a sua vida, dominar você, tirar vantagens da sua vida, tudo por ganância. Por isso é que Paulo hoje, ou melhor, por isso é que a Bíblia hoje vai então nos colocar diante de um raciocínio muito simples assim, irmãos. Aqui está a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus aqui aberta diante de vocês, se o seu coração estiver fechado, isso assim é um desperdício muito grande. Você precisa fazer uma oração: Senhor, me ajuda a crer no que o Senhor está ensinando através dessa palavra. Não desista nos primeiros momentos difíceis de acreditar, que a Bíblia muitas vezes traz. Tem passagens bíblicas claríssimas, que não vai deixar você com nenhuma dúvida sobre qual é o seu procedimento. Então uma Bíblia aberta, mas se o seu coração estiver fechado. Agora, qual é o perigo? O indivíduo que tem o coração aberto para tudo, mas a Bíblia está fechada para ele. Isso é um perigo. Você pode ser uma vítima de muitos enganadores, que pegam essa palavra aqui e não pregam a palavra, pervertem a palavra. Qual que é o ideal? A Bíblia aberta por você, não só por mim. Uma Bíblia aberta e um coração aberto, e uma submissão enorme ao Espírito Santo de Deus, porque há uma promessa sobre o Espírito e que você precisa experimentar.
que é a promessa de que Ele nos ensinaria. Ele vai vos ensinar tudo que eu tenho mandado. Já pensou? Você não depender de nenhum professor humano, de nenhum pregador humano, apenas da sua experiência com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você: todos que têm essa disposição de trazer qualidade para a sua vida, o seu relacionamento com Deus, diante dessa palavra, passa por transformações. Quer experimentar? Então comece. Não durma hoje sem não ler uma porção da palavra de Deus. Pastor, por onde eu começo? Por hoje. Leia Mateus 5, 6 e 7. Não hoje, não leia todo esse montão não, mas começa a ler ali Mateus capítulo 5, antes de dormir. Depois, amanhã, lê Mateus capítulo 6, depois lê Mateus capítulo 7. Esses 3 capítulos vai fazer você, vai colocar você diante de um desafio e vai trazer qualidade para a sua fé. Depois você pode ler, vai curtir Salmos, né? 150 capítulos ali, curte bastante, curte aquelas poesias. Depois vai conhecer mais. Procure você. Procure você. Não dependa de ninguém. Não deixe que ninguém leia a Bíblia para você, a não ser que você não saiba ler. Então alguém possa ler para você sem problema nenhum. Mas vá direto à fonte, para que você tenha uma fé saudável.